Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College. Começou, está no ar mais um episódio do Categoria de Base, o podcast feito por alunos do Invisible College. E estamos no nono mês, vamos falar do nono mês de setembro. Olá, Vanessa, como você está? Quanto tempo, que saudade de estar aqui gravando com você. Ei, Matheus, tudo bem? Olá, pessoal que está nos ouvindo. Saudade também. Como é que foi o seu mês? Foi tudo bem? Tudo bem, é difícil, né? Mas assim, foi tudo bem, eu sobrevivi, eu consegui ler os livros e consegui fazer a resenha. Então, sim, foi tudo bem. A Vanessa, ela é ótima. Um exemplo, né, Vanessa? E eu vou aqui, lamentavelmente, hoje não posso chamar o nosso querido, o tão famoso no mundo da internet, Zé Bruno. Zé Bruno está muito ocupado esse mês, ele não pôde estar presente conosco. Então a gente chamou dois convidados, nós chamamos dois convidados, não só um. O primeiro pedir para se apresentar o convidado essencial. Por favor, junte-se a nós, puxa a cadeira e sente-se à roda. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanguinetti, eu sou de Recife e estou aí no Invisible College, na turma essencial desse ano 2020 aí. Ô Rafael, eu vou te falar como que o Nordeste, pelo menos, tem abençoado a minha. Parece que tudo de bom, ultimamente, que eu vejo, percebo, tem vindo do Nordeste brasileiro. Sério, eu estou assim, admirado. É o sotaque mais bonito do Brasil, vem do Nordeste. É o que eu ia falar. Esse sotaque é muito bonito. É o sotaque mais bonito do Brasil. Pra mim, é a música melhor que eu ouço hoje aqui, é a música que vem do Nordeste mesmo, e de teologia, né? Não preciso nem falar nada agora hoje aqui com o Rafael também. Então, muito legal. Me conta um pouco mais de você, quem é você, um pouco aí do que você faz no Nordeste. Então, eu sou aluno do Invisible College e estou fazendo também atualmente minha graduação em matemática na Universidade Federal de Pernambuco e também estou na Igreja Presbiteriana do Pina, aqui no Recife, e é isso aí. Então, graduando e Invisible College simultaneamente. Tá vendo, Matheus? Tá vendo? Tem jeito? É um herói. Herói. Corajosos aí, né? E me diz uma coisa, como que você ficou conhecendo o Invisible College? Como você chegou aqui? Se você já conhecia o Pedro ou o Kaique antes? Então, teve a conferência dos Cristãos na Ciência aqui em Recife, no ano 2018. Então, naquela conferência lá, eu conheci o Guilherme. O Pedro não estava lá, mas eu já passei a conhecer o Pedro depois ali e fui acompanhando eles. Então, ano passado, eu decidi que em 2020 eu ia estudar teologia. E ainda não era o momento de eu entrar no seminário formal. E aí eu considerei o Invisible College como uma opção. E é isso, eu acabei decidindo aí, assim, foi rápido, decidi rápido, já escrevi logo e, como o Daniel disse, sem pensar muito. E tá sobrevivendo, né, Rafa? Aí já. Sobrevivendo, 10 meses. Chegamos ao 10º mês, gente. Aí os alunos que estão ouvindo esse podcast, fiquem felizes por isso, porque é uma jornada longa mesmo. Longa. E você falando de inscrição, então já quero pedir aqui para os ouvintes que não são alunos, mas que estão ainda pensando se vão se inscrever ou não, ou até que já se inscreveram já, porque nós estamos na época de inscrição, que vão participar em 2021, fique aqui com a gente até o final, que no final de tudo a gente vai tentar contar algumas verdades para você sobre o Invisible College. Então eu vou chamar o nosso segundo convidado. Nesse mês nós temos o privilégio de ter dois, então estou indo totalmente ao contrário. Do Nordeste, quero viajar até ao Sul, e eu imagino que seja numa temperatura muito agradável, porque Belo Horizonte está insuportável esses dias. Uma coisa assim, meu Deus. Bem, o convidado avançado, por favor, se apresente, chegue-se a nós também. Isso aí, ainda está fresco no sul, mas não é para sempre, vai esquentar.
Eu sou o Daniel, esse no fundo vocês devem estar ouvindo meu cachorro. Eu sou estudante do Invisible College Avançado 2020. Ô Daniel, e conta pra gente qual igreja o Daniel frequenta, ou já fez teologia antes ou não, também tá usando o INC como uma porta de entrada? Então, eu sou atualmente presbítero da Igreja Reformada Vertical, igreja em plantação aqui em Blumenau, Santa Catarina. A gente tem 2 anos aí de vida, estamos engatinhando, começando os trabalhos, muita coisa por fazer. E eu já estava estudando, fazendo um curso básico de teologia da Martin Busser no ano passado. Finalizei, na verdade, em abril desse ano, ainda entrou um pouquinho esse ano. E daí eu já sou uma pessoa muito inquieta, eu estava pensando o que eu ia estudar em seguida. Então eu não queria ficar parado. Aí no final do ano passado eu comecei a dar uma pesquisada e eu já seguia o Pedro e começou a aparecer para mim as coisas do Invisible College. E eu comecei a dar uma olhada, vi o guia do avançado e pensei, é isso que eu quero. E como eu falei antes, não pensei muito, me inscrevi. Depois eu pensei, o que eu fiz da minha vida, né? Mas vamos lá. Ô Daniel, me fala que o Invisible College para mim tem sido uma oportunidade muito grande de conhecer outras pessoas, que não é assim muito apto aqui de onde eu pertenço, estar em comunhão com outras pessoas do corpo de Cristo. E então você é presbítero, cara. No Invisible College tem muitos jovens assim que são inspiradores. Eu vejo que eu tô conhecendo aqui mais um. Então, você falou que a igreja está em plantação. Você está lá desde o começo? São 2 anos já? Desde o começo, isso. Começamos lá a plantação da igreja, como quase acho que a maioria das igrejas, né? Começamos com um grupo de estudo em casa, estudando a Bíblia, conversando. Esse grupo foi crescendo até que a gente se viu responsável por cuidar daquelas vidas, né? Então a gente se viu obrigado a plantar uma igreja. Então a gente foi atrás disso em setembro de 2018. E você e mais quantas pessoas tomaram essa decisão? Cara, o grupo, quando a gente iniciou a igreja, eu acho que estava em torno de umas 30 pessoas. Uau! Entre 25 e 30 pessoas, mais ou menos. Coisa linda. Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Daniel, para enriquecer aí a nossa conversa desse mês sobre os temas que a gente estudou, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Acho que eu e o Rafa vamos começar, né, Rafa? Esse mês, então, o tema foi louvor, né, adoração e essa preocupação com a teologia do culto. E aí os livros do Essencial foram Em Espírito e em Verdade, do John Frame, e Louvor, deixa eu ver aqui que são vários autores. Louvor, uma análise teológica e prática, que daí tem o Keller, o Carson, Mark Ashton e Kent Hughes. E aí, Rafa, você quer começar falando um pouquinho? O que você achou? Qual livro você leu? O que você queria destacar aí? Bom, eu li o livro O Louvor. Eu gostei do livro, eu fiquei meio ansioso aí, é um tema que eu gosto. Gostei da leitura. O livro tem uns capítulos longos, mas ainda assim consegue ser uma leitura bem agradável, assim. São 4 capítulos, né? Cada capítulo escrito por um desses escritores. Então eu gostei da leitura. Pois é, e é interessante porque até no prefácio, né, desse livro, eles colocam que cada autor é de um contexto diferente, né? Praticamente os 4 são pastores, sendo que um não exerce mais o pastorado hoje, está mais como professor de seminário, mas um anglicano, um batista, um presbiteriano e um professor de seminário. Então eles juntam assim, perspectivas diferentes para falar sobre culto, tendo uma preocupação, né, também inicial com uma teologia bíblica do que seria o culto, dos elementos do culto. Enfim, eu queria até ouvir aqui os nossos amigos Mateus e Daniel, porque a gente hoje em dia, como tem talvez muita liberdade, né, a gente vê muitas coisas diferentes nos cultos, né, e às vezes coisas que a gente olha e fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo.
E então, enfim, eu acho que foi uma leitura importante para ser feita, né? Parar para pensar nessas questões. Mesmo pessoas que não estão necessariamente à frente do culto ou são pastores, mas nós mesmos que participamos e também oferecemos um culto ao Senhor. Parar para pensar e refletir sobre essas questões é muito importante. O que vocês acham? Então, era uma pergunta que eu já queria fazer para vocês. Apesar do tema do livro ser louvor, já vão deixar bem claro aqui para o ouvinte. O que é o louvor que esse livro quer dizer? Está falando só da parte da música tocada ou é do culto inteiro? Do culto inteiro. Então, é só porque, às vezes, fala a palavra louvor, tem gente que já associa exclusivamente ao momento de música, né? Eu acho até que teve uma questão de tradução mesmo, não teve? Na época que eu acho que esse livro foi lançado, eu acho que teve até essa discussão que uma melhor tradução seria culto e não louvor, né? Porque realmente restringe, né? A gente associa o louvor só com a música. E isso é uma outra coisa interessante, que talvez foi legal o Mateus ter tocado nesse ponto. Porque a gente, querendo ou não, tem uma experiência com o culto. E, querendo ou não, a forma como o culto é organizado, as partes, o que elementos tem, o que elementos não tem, vão criando em nós vão nos moldando, vão nos ensinando, tem esse aspecto pedagógico, né? Que até o James Smith fala sobre isso lá no Você é Aquilo que Ama. Então, a gente de uma certa maneira, até inconsciente, a gente vai sendo moldado para associar adoração só com a música. Né? Desculpa, louvor só com a música. E que é muito maior, né, também. A adoração também, Vanessa. Quem nunca falou, vamos ouvir uma música de adoração aqui? Exatamente. E um dos aspectos até que eles trazem é essa questão de que toda a nossa vida é uma vida de adoração, né? Tudo que nós fazemos, o trabalho, os relacionamentos, a ação em todas as áreas da vida, em todas as dimensões, a coparticipação na redenção de todas as coisas, a preocupação com a pregação do Evangelho, a dedicação às nossas igrejas, o cuidado de pessoas, as amizades, né, a família, tudo isso, na verdade, toda a nossa vida, ela é uma resposta em adoração ao fato de que nós estamos em um relacionamento com um Deus que criou todas essas coisas e que deseja ser adorado por nós. Então, é muito interessante isso, né? Porque tem esse aspecto de abranger quem nós somos e tudo o que fazemos. Mas esse mesmo Deus também deixa indícios na sua palavra de que Ele deseja ser adorado de modo público quando essas pessoas se reúnem em um lugar e prestam, então, culto a Ele. Eu não sei como que era a experiência de vocês ali, mas a minha, apesar do meu avançado não ter tido um mês para falar exatamente desse tema, mas esse ano, querendo ou não, eu pude pensar um pouco disso através de 2 livros. Primeiro foi a Liturgia do Ordinário, e quando eu li, ela traz ali, a autora traz alguns pontos, né, falando da igreja, que o batistério era lá no início da igreja, por conta disso. Então, assim, como a minha visão, eu confesso, a minha visão de culto era muito limitada e muito pobre no sentido até de símbolo, de imaginação, de tudo mesmo. Esse livro, ele começou a mudar um pouco a minha cabeça, assim, nesse sentido de pensar o culto em si. E o Van Hooser, em janeiro, chegou para realmente mostrar que está tudo errado. Tanto é que eu escrevi, sim, no artigo de janeiro, falando sobre como que o evangelho é comunicado através da ceia e através do batismo. E o culto ali eu passei a ter um olhar diferente para o culto a partir de ter essa noção do drama e que o culto está inserido nesse drama, nessa atuação. Isso foi bem legal para minha vida. Não, eu lembrei que de um podcast que eu vi essa semana, inclusive, do podcast Contexto, do Paulo On, ele estava falando um convidado, sobre missões em Gênesis de 1 a 11, não sei se vocês já ouviram esse podcast.
Eu achei muito interessante porque ele comenta ali que a gente tem a ideia de que o primeiro templo teria sido o tabernáculo e que começa a se falar de missões a partir de Gênesis 12 ali, né? Quando fala de Abraão, né? Enfim, mas ele faz um paralelo que eu achei muito interessante, que ele chama de um primeiro templo o próprio Jardim do Éden, que era onde Deus se manifestava e estava no meio do homem, e ali ele era glorificado, né? Daí, puxando aquele gancho que o Mateus trouxe lá no início, que louvor e adoração não é apenas música, mas é uma vida de dar glória a Deus, né? De viver de uma forma que glorifique a Deus, né? Daí, puxando um gancho também do drama da doutrina, né? Que nós estamos aqui nesse mundo, que é o palco, digamos assim, das nossas vidas, e o palco da manifestação de Deus, que é o local onde nós devemos viver de uma forma que glorifique a Deus. E trazendo isso para dentro da igreja, né, digamos que nós estamos agora com nossos templos de uma forma diferente, não é mais o Jardim do Éden, mas é um templo construído, né? Começo a me lembrar do livro que a gente está lendo agora esse mês, né, Mateus, que é o livro do Huckmacher, que fala que ele está começando a falar sobre estética, né, a questão da beleza. Spoiler. Só um pouquinho, porque eu também só li um pouco do livro até agora. Mas ele fala sobre isso, sobre a beleza, sobre ter tempo para as coisas, sobre ter lugar para cada coisa. A gente está falando sobre isso, né? Sobre como é importante, por exemplo, você saber o momento de cada nota numa música, ou o momento de cada música. E tudo isso nos ensina, tudo isso é criado por Deus, e eu vejo isso, a maravilha da criação de Deus até nisso. Deus criou não só as coisas, mas criou o ritmo, criou as cores, e isso deve ser usado de uma forma que glorifique a Deus, né? E isso até depois a gente pode puxar um gancho para o livro também do Capitalismo e Progresso, mas deixa para depois. E o que vocês acham, assim, pensando na questão de contextualização do culto? Uma vez eu li num livro do John Stott, qual livro que foi? Eu acho que foi A Igreja Autêntica, se eu não me engano, que ele defende que a igreja tem que ter cara de igreja. Ô, gente, vocês estão escutando a bateção, aqui em casa está em obra. Então, assim, já não está tendo barulho de menino, já está sendo vantagem. Da obra não foi possível. Mas o Stott, ele defende, assim, que ele fala que a igreja tem que ter cara de igreja. Você olha para a igreja hoje, você imagina que é um galpão, um prédio qualquer, ou uma coisa assim. Como é que vocês veem essa questão de contextualização, mas também manter essa, entre aspas, cara de igreja? No culto que eu tô falando, não só da estética da igreja, mas o culto em si. Se eu puder falar, eu me lembrei bastante do livro que a Vanessa comentou, do Smith, Você é Aquilo que Você Ama, a importância disso, né? A importância de você, ao entrar num lugar, saber o que aquele lugar está te comunicando para sua mente, para sua alma, para você poder, de fato, desfrutar e estar preparado para aquele momento, né? Eu acho, assim, eu sou apaixonado por liturgia, acredito que isso deve ser, sim, experimentado e visível quando você entrar numa igreja. É bem isso que o Mateus comentou, e do Stott. Uma igreja tem que ter cara de igreja. Quando você entrar numa igreja, você tem que entender que ali é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde Cristo é glorificado, onde as pessoas estão ali para buscar a palavra de Deus e não estão ali para se divertir, não estão ali para ter seu ego massageado, enfim, etc, etc. Acho que aí começa também as confusões que a gente tem hoje, né? Eu concordo que realmente é necessário que uma igreja ela traga essa memória a gente, que é o que é repetido ao longo da nossa vida, né? Eu só tendo a pensar que eu acho que nem sempre o que você falou aí, né, de um galpão, né, que aí a gente pensa logo em igrejas mais modernas, que seja um problema único de igrejas modernas. Eu acho que até mesmo igrejas antigas e tradicionais, elas foram feitas de uma forma em que a fé é terceirizada, você vai para assistir o culto e não para cultuar, né? Então vão ter lá as pessoas que vão estar envolvidas no culto a Deus e os outros são telespectadores. Então muitas vezes igrejas antigas
vão passar essa sensação, né? Que só algumas pessoas estão oferecendo o culto a Deus e as outras são meros telespectadores. Que ficam até nas redes sociais, né? Postando foto e colocando no Instagram, mas assim, totalmente ausente do que está acontecendo ali. Exatamente. Então, eu acho que é um problema a ser observado nas igrejas tanto mais antigas e tradicionais quanto em igrejas modernas, aí, igrejas que estão sendo fundadas agora e etc. Eu me lembro com essa fala do Rafael, do livro Igreja Centrada, onde o Timothy Keller ele fala que você se engana ao pensar que você não está contextualizando quando você pega um padrão, entre aspas, de igreja do século XVI. Você está contextualizando mais com o século XVI, você está contextualizando mais com a era medieval, sei lá, enfim, mas você está contextualizando. Então, o que é importante é a gente entender, e na minha opinião, que a igreja tem que ter cara de igreja, mas isso não quer dizer que ela tem que ter cara de século XVI. A pessoa tem que chegar lá, ela tem que saber que ali que isso vai ser pregado, mas pode ser com visual de 2021, não tem problema. Não, perfeito. A minha pergunta foi justamente para gerar esse debate aqui um pouquinho, porque eu imagino essa tensão. Eu não imagino que, por exemplo, né, um jovem assim venha olhar para uma igreja, talvez lá em Ouro Preto, aqui no interior de Minas, e se sentir com muita vontade de entrar numa igreja daquela, sabe? Que é linda, particularmente, acho lindo. E quando eu citei o Galpão também, viu, Rafael, não foi uma crítica especificamente à igreja moderna, de modo algum. É simplesmente porque é muito comum, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é muito comum ter um galpão ali e de repente é uma igreja. E eu faço assim, até uma crítica, por exemplo, à minha igreja mesmo, porque já umas 3 vezes eu estava lá dentro, não no horário de culto, mas fazendo alguma atividade lá dentro, e é no 2º andar, né? Então chega alguém subindo a escada achando que ali é um restaurante. Então, assim, sabe? Diz alguma coisa isso, né? Falta a cara de igreja, sabe? Eu acho interessante pensar isso. E justamente por isso que o Carson, quer dizer, eu acho que quase todos os escritores nos seus capítulos aqui do livro Louvor, eles falam os motivos disso ser um assunto que gera tantos debates, porque é algo que vai mexer muito com os cristãos, né? E sempre marcado pelos extremos, né? Tanto por aqueles que acham que se a igreja não for parecida com qualquer coisa menos uma igreja, se ela não tiver cara de igreja, só assim ela vai alcançar os jovens. E o outro oposto que é só uma fé dos que passaram, só a fé dos que morreram, só a fé e a tradição daqueles que ficaram, mas que é passado numa língua que não é entendível, inteligível para o moderno do século XXI, né? Então esses dois extremos eles marcam o que nesse meio todo vai gerar tantos debates de opiniões diferentes de pessoas assim tão dedicadas ao estudo da escritura, da relação entre cultura e evangelho, e pessoas igualmente capacitadas vão ter muitas vezes opiniões diferentes nisso, né? Muito bom mesmo. E, gente, eu acho que esse livro vale a pena a leitura mesmo. Fica a nossa dica aí para você que está nos ouvindo, que talvez não seja aluno, né, do INC, ou seja, do avançado. É um livro muito importante. São 4 capítulos assim, bem diferentes um do outro, complementares mesmo, e juntos eles nos ajudam a refletir sobre esses aspectos. Então, o primeiro capítulo do Carson é bem teologia bíblica, porque não é só uma questão de elementos específicos, né? Quantas músicas, que tipo de música, tem ceia todo domingo, não tem ceia todo domingo, não são apenas aspectos de liturgia especificamente, mas qual o sentido por trás desses aspectos, como Deus deseja ser adorado, o que a palavra de Deus nos revela, muito do que isso que o Daniel citou também, não só necessariamente quando o tabernáculo estava construído,
mas toda essa relação de Deus conosco e a forma como Ele se revela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para nós, como a gente vai interpretar corretamente esses elementos que estão ali, e diante do que não está ali, o que a gente pode fazer, né? E como nós vamos colocar os contextos culturais atuais em relacionamento com isso. Depois, no segundo capítulo, o Mark Ashton com C.J. Davis, eles falam sobre Cremer e a história do livro de orações comuns, que é um livro também assim, muito importante para a história da igreja. E talvez o Rafa possa falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Depois, no capítulo 3, ele fala sobre o culto na igreja livre, que é, por exemplo, a experiência que o Daniel está tendo, a minha igreja mesmo, igrejas que não são vinculadas a uma tradição histórica, né, como presbiteriana, batista, anglicana. Como que nós enxergamos o culto e como que nós vamos estruturar isso nas nossas igrejas, nas nossas comunidades locais. E o último capítulo do Keller, a adoração reformada globalizada, que ele toca exatamente nesse ponto da pergunta do Mateus, como alinhar a tradição e a história da igreja, da qual nós fazemos parte, mesmo que a minha comunidade local não esteja vinculada a uma denominação específica, como a gente respeitar e se apropriar, de certo modo, né, de alguns elementos que são parte da tradição da história da igreja como um todo, e, ao mesmo tempo, considerar as nossas culturas locais, né, como dialogar com isso, sem cair nesses extremos que o Rafael colocou. Então, o livro fala mais ou menos sobre tudo isso. Eu acho que eu acho que foi o Carson que chamou a atenção de nós termos o cuidado de não tomarmos o livro o Novo Testamento, a administração da Nova Aliança, como se fosse o livro de Levítico, que servia de forma estritamente normativa para a administração da Antiga Aliança, né? Então, ele chama a atenção disso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu acho que ela permite, né, que a gente veja assim, ok, não são fórmulas encaixotadas de forma que um culto aqui em Recife ele vai ser idêntico a um culto na África subsaariana, sabe? Então, ele chama a atenção a esse ponto que eu acho muito importante, né? E por mais que ele, claro, mantenha e deixe claro que existem elementos que são bíblicos e devem permanecer no culto. Ele de forma nenhuma abre mão desses pontos, mas a forma com que eles vão se desenvolver vai ser diferente. Muito bom, vamos então agora para a colaboração de um outro aluno do Essencial, contando para a gente um pouquinho como foi o estudo desse tema esse mês. Meu mês em 90 segundos. Olá, eu sou a Simone Braga de Goiânia e estou na Turma Essencial. Eu li o livro do Carson, com Tim Keller e outros 2 autores, e gostei muito da forma como Carson estruturou o livro. Ele apresenta primeiro a adoração bíblica em sentido amplo, que é mais pessoal e abrangente, envolvendo tudo o que fazemos como uma forma e uma resposta de adoração a Deus. Ou não, né? E daí eu posso realizar todas as minhas atividades com a consciência e a alegria da presença de Deus comigo, e ao mesmo tempo em que eu o adoro por quem Ele é e pela maneira que Ele tem se revelado. E, por outro lado, a adoração em sentido restrito, o culto coletivo, a celebração comunitária em adoração a Deus, né? Que também serve para a edificação dos participantes. É interessante que, ao longo dos séculos, Deus sempre quis, né, ser adorado, tanto pessoalmente como coletivamente, né? Porque Ele é o Criador. E isso tem repercussões, né, sobre tudo. E tem um apêndice em que o Ken Hughes compartilha um testemunho que me impactou muito. É sobre a seriedade com que um irmão levava a leitura bíblica no templo.
Ele treinava em casa até não cometer nenhum erro na pronúncia, nenhum atropelo de palavras, buscando realizar as pausas, de maneira que o sentido do texto lido pudesse soar corretamente. Isso tem implicações para a edificação, né, dos participantes do culto. Uma outra parte que me marcou foram as colocações do Tim Keller sobre o papel dos líderes de música na igreja, né, o tanto que a cosmovisão da liderança se manifesta durante a condução litúrgica no culto. Se eles se apresentam o tempo todo excessivamente alegres ou sóbrios demais, como isso pode trazer uma certa superficialidade, de maneira que a transcendência da presença de Deus fique comprometida. O evangeliquez é outra questão que pode excluir o visitante, né, não cristão. Enfim, é um livro assim, que mexeu comigo e me fez ter mais consciência, né, da seriedade, da importância que a adoração tem nas nossas vidas, tanto individualmente como em comunidade. Obrigada, um abraço. E para a gente conversar sobre o tema do avançado, o que vocês podem nos dizer aí? Quais livros foram os temas desse mês? Nosso mês foi sobre economia. Deixa eu pegar aqui exatamente. Eu gosto de ler o título exatamente porque eu acho tão criativo esse povo desse Invisible College, viu? Nossa relação com o dinheiro, economia e desenvolvimento social. O livro principal foi Capitalismo e Progresso. Já é uma grande vitória se eu conseguir falar o sobrenome do Bob, né? Alguém quer arriscar aí? De acordo com o Pedro, é Houdsworth. O G tem o som de H. Não, gente, deixa eu até dar a parênteses aí para um caso engraçado. Quando eu fui para o Labri da Inglaterra, eu fui em 2008, né? Então, em 2006, eu estava até conversando com o Daniel antes sobre isso. No primeiro congresso da ACET, a Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, que a gente criou aqui em BH, nós fizemos esse tema, né, da economia. A gente trouxe até o Matt Bones dos Estados Unidos para falar sobre isso, e eu apresentei um paper sobre um dos livros do Bob, que foi o Beyond Poverty and Affluence. E aí, então, assim, fiquei me achando, sei tudo de Bob Goodsworth. E aí fui para o Labri em 2008, e aí na mesa dos debates sempre tem perguntas, né, sobre vários autores. E aí, enfim, era uma mesa que tinha pessoas de vários países diferentes, inclusive holandeses. O Goodsworth é holandês, né? E aí eles estavam falando sobre esse tema e citando o Goodsworth. Só que eles falavam, né, o nome certo deles. Aí eu fui querer comentar e falei assim, nossa, mas tem um autor muito legal que fala sobre isso. E eu, com o meu português, querendo falar inglês, citando o nome de um holandês, trouxe o Bob Goodsworth para a mesa. E eles assim, quem? O quê? E depois que eu descobri que eles estavam falando do Goodsworth, só que, né, mais indo para a linha do Houdsworth, e um pouquinho mais complexo do que isso. E no final das contas, eu me recolhi lá, a minha insignificância, porque eu não sabia nem pronunciar o nome do cara. Poxa, Bob é tão mais fácil, né? Bob daqui para frente, então. Por que não, Bob? Ô Daniel, e o segundo, só antes de falar aqui chamar aqui, foi o segundo livro, foi A Pobreza das Nações, uma solução sustentável, do Gruden. Mas, sinceramente, eu não lembro de alguém lá no nosso corredor do avançado ter falado que leu o Gruden. Pelo contrário, eu acho que havia um certo um comentar mal dele. Eu acho que na tutoria que eu fiz, teve o pessoal que leu, o Felipe e o João, se eu não me engano, leram esse livro também, leram os dois. Felipe, João, Filemon, tem algumas pessoas ali no grupo, né, que você tem que... Poxa, os caras leem os dois, assim, numa facilidade. Meu Deus. Ô Daniel, e o que você achou da leitura? Para qual dos dois você foi? Eu peguei o do Bob, o Capitalismo e Progresso, e eu gostei bastante da leitura. Como o Pedro, se ele ouvir, ele vai querer me matar, mas eu não gostei, continuo não gostando muito da solução dele, do desfecho do livro. Esperava mais, minha expectativa era mais alta, eu acho que talvez esse tenha sido o problema, mas o Pedro resolveu muito bem na aula dele, a última aula, eu até comentei, eu acho que a última aula dele daria um bom último capítulo pro livro, assim, era o capítulo que faltava pro livro, sabe? Mas eu gostei demais do livro, tirando isso. Eu li muito pouco, esse meu mês foi muito, muito cheio de coisas, realmente. E foi o primeiro mês que eu perdi a tutoria, gente. Eu agarrei no trânsito e tive que levar meu filho para uma consulta médica.
e te dá um vazio no mês. Eu falo, meu Deus, cadê minha tutoria com o Pedro, com meus colegas do avançado? Ai, ai. Não, e eu quase entrei em mais de uma tutoria esse mês, porque teve uns furos, né? Que daí acho que as pessoas, igual o Matheus, né? Se esse programa para ir naquele horário acontece algum imprevisto, você não consegue aparecer. Aí o Pedro comentava lá no grupo, né? Gente, tem uma vaga agora, quem quer entrar na tutoria? Aí quase que eu entrei em vários, assim, vou aproveitar e entrar lá só para ver os meus amigos. A tentação de apertar naquele link é gigante. Barbadas do essencial, não existe isso no avançado não, gente. Só o essencial, olha aí, ó. A rixa continua e aumenta. Mas assim, do pouco que eu vi as aulas do Pedro, li algumas coisas do guia de estudo, sim, mas do pouco que eu li do livro, me parece uma leitura muito fácil, assim, sabe? Muito tranquila, muito gostosa. Não é uma leitura pesada como de outros livros que a gente já leu esse ano, que exige mais. E eu gostei, assim, achei interessante, porque uma coisa que eu nunca contei para vocês, olha só, eu acho que eu nunca contei aqui, mas eu já fui convidado para ser candidato a vereador em BH pelo PSTU. E, tipo assim, é que eu estudava com uma menina que estava muito envolvida, então eu fiz debate na escola que eu estudava, convidei os candidatos à prefeitura, isso em 2008, se eu não me engano. Levei os convidados, dei entrevista para o Estado de Minas aqui na época, aquela coisa toda, porque era uma escola pública, então foi algo muito grande que a gente fez. E assim, eu sempre ouvi dessa parte, dessas pessoas, muito assim, ao capitalismo, sabe? Uma crítica a algo que parecia ser assim, um Deus mesmo, sabe? Algo que está acima das nossas vontades e que esse algo conforma a nossa vida. Mas pelo pouco que eu pude ver ali, esse capitalismo que a gente critica, pelo menos que é tão criticado, ele nada mais é do que a expressão do desejo humano. Esse desejo humano caído, corrompido pelo pecado. Então, assim, esse tal desse capitalismo mal, assim, nada mais é do que a maldade do homem que tá expressa nele. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso trazendo a responsabilidade, sabe, para nós e achei bem interessante. Eu acho muito legal. Eu gosto muito dos autores que trazem um panorama histórico antes de entrar na parte propositiva, digamos assim, e o Hauswirth faz bem isso, né? Ele traz como que nós chegamos ao capitalismo e o desenvolvimento disso. E é bem isso que o Matheus comentou. A proposta dele, principal, digamos assim, que perpassa todo o livro, é de que, na verdade, o capitalismo é uma fé e uma religião no progresso, né? Que vem lá desde do iluminismo, quando se passa a acreditar que o homem moderno, é capaz de resolver todos os problemas, e você deposita, então, a sua fé no progresso. O que vai resolver o problema da humanidade, da fome? O progresso. O que vai resolver o problema da morte? A medicina, o progresso. Então, o PIB, ele até comenta isso, né, no livro. O PIB do Brasil caiu, todo mundo fica desesperado. O que isso quer dizer? Ninguém sabe, ninguém entende direito como é que é calculado. Mas eles ficam desesperados porque parou de progredir. Por quê? Porque existe uma fé no progresso. Que se o progresso parar, as coisas desandam. E, na verdade, o que aconteceu? Isso é de acordo com Hauswirth, né? Foi um processo quase que retroalimentado. Isso foi se desenvolvendo dessa forma, de tal maneira, que chegou hoje numa situação que realmente é essa. Se parar de progredir, a economia começa a ruir. A gente experimentou isso agora, na pandemia. Tudo parou, as coisas começaram a ruir, tem um monte de problema, o dólar está nas alturas, tem um monte de coisa faltando no mercado, enfim. É isso aí, mas vamos falar mais um pouco aí. O ideal de progresso se tornou um dos ídolos, né, da sociedade atual, né? Uhum. Com certeza. E eu lembro no outro livro dele que eu li, né, o Beyond Poverty and Affluence, que ele fala muito assim da sociedade túnel, da gente enxergar a sociedade como um túnel escuro, né, tem uma luz lá no fim que é esse progresso.
e todo mundo tem uma velocidade muito intensa nesse túnel, e aí você não pode diminuir a velocidade. Acaba condicionando uma série de elementos ao nosso redor, que envolve, né, todas essas instituições, pessoas, empresas, a manter esse ritmo e a manter essa velocidade alucinada em nome desse progresso em direção a essa luz do túnel. Só que nem todo mundo consegue, e aí, consequentemente, vão tendo pessoas que são excluídas disso, né? Porque se você diminui a velocidade, você atrapalha esse fluxo e esse ritmo para continuar, né? E eu acho assim que o Bob, ele levanta várias reflexões e traz elementos muito importantes para a gente pensar a economia a partir de uma visão cristã. Não que ele tenha todas as respostas, né, ou que a gente não possa discordar dele, né, como o Daniel falou. Mas eu acho legal porque nesse dualismo que a gente está inserido, muita gente pensa assim, não, economia é do diabo, então eu como cristão não tenho nada a ver com isso e eu simplesmente quero um emprego para pagar os meus boletos. Mas não tem como isso não ser parte da nossa realidade, né? E a economia em si é uma área também digna de estudo e que precisa de redenção. Então, eu fico muito feliz por pessoas como o Bob que se levantam para estudar isso, para falar sobre isso, para pesquisar sobre isso e para incentivar a gente aqui hoje a enxergar isso de uma outra maneira, né? Que é possível a gente fazer economia a partir de outros valores, com uma outra direção, considerando outros aspectos e... Enfim, fica esse desafio para cada um de nós, né? Para fazer alguma coisa em relação a isso. E vou perguntar para vocês, como que vocês percebem, ou através da leitura, né, do mês, ou até já de uma outra bagagem, como que essa fé no progresso afeta o nosso culto? Veja bem, estou querendo ligar aqui os dois temas, tá, gente? Querendo ligar aqui os dois temas. Vocês acham que tem alguma coisa a ver nisso aí? Ou vocês acham que não? É viagem demais para um episódio de categoria de base só? Eu dividiria a resposta em duas partes, eu acho. O Halsworth fala dessa questão do túnel, né, que a Vanessa falou, e ele fala de duas palavras de onde origina hoje a nossa palavra economia, né? Uma delas é no sentido de mordomia, no sentido de nós usarmos aquilo que nós temos a serviço do outro, a serviço do próximo, né? Então, uma primeira resposta a essa pergunta do Mateus, que eu diria é que nós devemos cultuar a Deus sendo bons mordomos daquilo que nós temos, né? Sendo bons mordomos não só dos bens econômicos, dos bens monetários, mas da natureza, da nossa saúde, do nosso tempo, da nossa casa, enfim. Nós devemos ser bons mordomos daquilo que nós temos para cultuar a Deus, ou seja, glorificar a Deus através das nossas vidas. E a questão agora falando de culto, digamos, no domingo, a liturgia, eu acho que a fé no progresso ela tem afetado muito, no sentido de que a gente espera que os números cresçam, que as pessoas venham cada vez mais, que uma igreja saudável é uma igreja que cresce, é uma igreja que tem 300, 400, 600 mil, sei lá quantos membros, e que o Deus bom é aquele Deus que faz a gente progredir, que faz a gente prosperar, enfim. Eu acho que afeta muito, inclusive afeta muito a teologia. Eu lendo o Capitalismo no Progresso, eu consegui identificar muitos respingos dessa fé no progresso na teologia e na fé de um suposto Deus que, na verdade, as pessoas que têm fé no progresso criaram um Deus, que não é o Deus da Bíblia, é um outro Deus. Já quebra um primeiro mandamento, né? Muito bom. E só esse segundo ponto aí, né? Que muitas vezes o culto, ele deixou de ter o seu ponto em cultuar a Deus, mas passou a ser muitas vezes aumentar o seu número de membros, e muitas vezes isso é feito com boas intenções de evangelismo mesmo, né? Que o Daniel citou até caso de teologia de prosperidade, mas sabemos também que muitos realmente querem evangelizar mesmo, aumentar, mas isso acabou trocando o lugar de Deus no culto,
né? E passou a ser quase que um culto ao número, né? Ao culto a esse aumento frenético aí, que toma muitas vezes o lugar do culto a Deus, né? Tem essa questão de números. Eu vivo meio que uma briga comigo em relação a isso. Não no sentido de fé no progresso, não me entendam mal, mas assim, tentar achar um ponto de equilíbrio, tá? Porque, beleza, a gente fala, pelo menos eu já falei, já ouvi muito isso, que importa mais a qualidade da vida das pessoas ali naquela comunidade local do que a questão de números. Então, já ouvi muito, muito, muito isso. E também tem esse outro lado de número. Até aquele livro, não sei se vocês chegaram a ler isso, eu li muitos anos atrás aquele livro O Homem do Céu, O Homem que Veio do Céu, sei lá, daquele irmão chinês, coreano, sei lá. Perdoa-me, eu não faço a mínima ideia aqui agora. Mas assim, ele mostra lá no livro uma disputa até de palmo a palmo. Tipo, ele e o outro pastor lá que ele cita, contando quantos palmos a igreja do outro tinha para ele construir uma igreja maior. Então, assim, saindo fora dessa questão de número, que eu acho que a qualidade é óbvio da vida cristã, é o mais importante, mas eu acho que Atos dos Apóstolos ele frisa muitas vezes, sabe, a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia. Então, assim, eu tenho que o crescimento é algo importante, ou então que sirva de algum parâmetro para a igreja parar e pensar como ela está servindo a sociedade ali no local. Enfim, saindo dessa questão de números, ontem eu fui ao shopping, na hora que eu estava saindo do shopping, eu quase peguei meu celular para tirar foto da blusa do menino que estava à minha frente. Mas eu fiquei assim, com receio dele achar ruim, porque ele estava com ele estava com a camisa de alguma igreja. Eu não lembro aqui a palavra exata, mas era uma equação na parte de trás da camisa, sabe? Estratégia mais não sei o que é igual a um resultado, sabe? O meu questionamento outra coisa também, eu já fui em uma igreja que o pastor de lá, não estou colocando isso como uma crítica, quero deixar bem claro, só estou relatando para trazer aqui. O pastor dessa igreja, que é um pastor que eu gosto muito, inclusive, ele tinha um planejamento para, daqui a 5 anos. Ele tinha um planejamento anual da igreja e tinha um planejamento de 5 anos. A igreja tem que estar assim daqui a 1 ano, que ela tem que crescer assim, que daqui a 5 anos tem que estar dessa forma. Ele tinha todo esse planejamento. Não estou entrando no mérito aqui de certo ou errado agora, mas eu quero trazer o seguinte, o quanto esse linguajar econômico, vamos dizer assim, está dentro da nossa igreja, sabe? De consumo, de número, de crescimento, de estratégia, não estou dizendo que não tem que ter um planejamento, enfim. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, se eu estou muito confuso. Até mesmo na relação do culto, de consumo. Por exemplo, eu tenho batido muito na tecla com a mocidade da minha igreja, que culto, a gente está lá no sábado à noite, não é para a gente. É uma adoração pública e comunitária. O culto, ele é para Deus, sabe? Mas é muito comum eu chegar no final do culto ou ouvir... hoje amei o culto foi uma bênção. Quando que eu falo isso, que o culto foi uma bênção? Quando eu sinto que eu recebi algo, sabe? Quando eu saio de lá satisfeito, eu consumi alguma coisa daquele culto. Eu acho que isso é a consequência dessa fé no progresso. Sabe? A gente está esse linguajar de consumo, de número, de estratégia para dentro das nossas igrejas. Eu queria também ouvir um pouquinho mais do Daniel, o que ele pode falar um pouquinho mais sobre o livro, porque eu acho que o Goodsworth traz muito esse diagnóstico mesmo, assim, né, que está até no subtítulo do livro. Apesar de que nos livros que a gente leu sobre o louvor, né, a edificação é parte importante do culto também. Então não é apenas algo que você faz em resposta, né, a Deus ou para Deus, mas todos os autores também trazem esse elemento de que o culto é para a nossa edificação também, para a edificação de uns aos outros. Por isso que tem um elemento muito importante de nós estarmos reunidos juntos e isso gerar um impacto, né, uns nos outros. Mas não é também transformar essa edificação num consumo ou num produto ou num ideal de sucesso, né, ou de desenvolvimento pessoal, daí já trazem outros transtornos também.
voltando à alusão ali do túnel, né, que a Vanessa comentou, que a proposta do Hawthorne é bem essa, de nós, como cristãos, passarmos a abrir, a tentar abrir esse túnel, né? De que forma? Vivermos, aquilo que eu comentei antes, de uma mordomia cristã, vivermos de uma forma diferente dessa fé no progresso. Nossa fé não é no progresso. A nossa fé não é de que a medicina vai nos salvar, de que a economia vai salvar. A nossa fé é de que Cristo vai nos sustentar até o fim. A nossa fé é de que Ele nos salvou, né? Então, isso muda a nossa atitude com o próximo, isso muda a forma com que nós administramos a nossa empresa, com que nós pensamos em lucro, como que nós pensamos, como que nós vamos lidar com o nosso funcionário, como que nós vamos lidar com a natureza, importa, não importa, a natureza possa estragar tudo? Não é assim. Nós somos mordomos daquilo que Deus criou e nos deu, né? Então, fazendo um paralelo, e sobre, até interessante que é o texto que eu vou ministrar na igreja esse fim de semana, com o João 10, onde Jesus fala, né, que Ele é o pastor, Ele é a porta, e as suas ovelhas conhecem a sua voz, Ele chama as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem, né? E quando os fariseus ali estão questionando Ele, falam, né, se tu és o Cristo, fala pra gente logo, né? Deixa a gente mais no suspense, né? Ele não tenta falar no linguajar deles. Ele não tenta fazer, entre aspas aqui, né, trazendo para os nossos dias, ele não tenta fazer um louvor mais animado, um culto diferenciado para que eles entendam que Ele é o Cristo. Ele fala claramente que Ele é o Cristo. Se eles não creem, porque não são as suas ovelhas, né? O que eu quero dizer com isso? Que nós, cristãos, devemos viver como filhos de Deus. Esse é o nosso papel. Nosso papel é que nós devemos viver como filhos de Deus. Nós devemos anunciar a mensagem de Cristo como Ele nos ordenou. E isso no culto, isso nas nossas vidas, né? O restante, o progresso, aquilo que vier é perfumaria, né? Nosso papel como cristão no culto é viver para a glória de Deus, viver como filhos de Deus, sendo mordomos daquilo que nós recebemos dele. Excelente. Excelente. Um aspecto que chama muita atenção é porque é como se fosse uma lógica que a gente aprende a pensar e a fazer escolhas a partir dessa lógica. E quando a gente segue, então, a fé no progresso, colocando isso como a lógica que vai influenciar todas as nossas escolhas, eu percebo isso tão inconscientemente entranhado no nosso dia a dia, na nossa vida comum, que às vezes a gente não percebe o quanto nós estamos baseando a organização da nossa vida em cima desse ideal de progresso. Então, uma coisa muito simples, por exemplo, criação de filhos, educação. Toda a nossa educação formal é direcionada para você conseguir um emprego, para você ter dinheiro, para você ter uma estabilidade financeira, para você ser bem-sucedido financeiramente. E eu percebo assim a dificuldade cada vez maior à medida que os filhos vão crescendo e se tornando pessoas com dons e talentos. A dificuldade de pais de famílias cristãs enxergarem isso nos seus filhos e os ajudarem a escolher caminhos que não sejam o ideal de progresso. Filhos, muitas vezes, que têm dons e que os pais podem falar assim, talvez você não precisa fazer faculdade, ou você pode sim fazer música ou filosofia, mesmo que isso não te dê dinheiro. E o quanto que as pessoas têm dificuldade de enxergar esses aspectos relacionados com escolhas profissionais por caminhos que não sejam os caminhos de sucesso financeiro ou de progresso financeiro. E enxergar muitas vezes as falhas, os erros ou o investimento em vocações que não estejam atreladas a esse ideal de progresso nesse sentido. Então eu acho que isso é um livro também que vale muito a pena a leitura. De todo, né, o conteúdo do Bob Goodsworth, mesmo aqueles que podem ler em inglês. Tem muito conteúdo sobre isso também na página da ABC2, da Cristãos na Ciência. Teve um episódio do Conexão Ciência e Fé, feita também sobre esse tema, com alguns convidados. Inclusive o Leonardo Ramos, que é um cara que estuda sobre esse assunto há muito tempo no Brasil. E o prefácio do livro, né, foi feito por ele. Ele escreveu um texto
imenso, que daí não foi colocado, porque ficou muito grande, e a gente postou no site da Cristãos na Ciência como um artigo completo sobre isso. Vale muito a pena a leitura. E eu acho que, enfim, acende essa luz de que a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa considerar o quanto esse ideal de progresso e essa visão distorcida de economia estão presentes na nossa realidade. Independente de quem seja, cada um de nós aqui, né? Pais, estudantes universitários, pessoas que têm empresas, que têm negócios, nós precisamos pensar e fazer uma análise a respeito de como essa lógica do progresso está entranhada na gente, para que a gente possa, aos pouquinhos, enxergar melhor esse aspecto de se comportar como mordomos fiéis, né? Como o Daniel trouxe. Isso é muito importante, gente, muito importante. A ideia de como nós usamos o dinheiro, sabe? Como a gente faz escolhas relacionadas a isso, generosidade, o compartilhar o que a gente tem, enfim, influencia tudo, muita coisa. Só bem rapidinho comentando, o que é muito interessante a gente entender, e acho que é o ponto central que o Hauswirth traz, é que onde está o problema? É um problema de fé, é um problema de religião, é um problema do coração do homem. E os únicos que têm a resposta para isso somos nós, os cristãos, os filhos de Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Só nós conseguimos entender e ver isso de forma diferente. O não cristão não consegue, ele não vai conseguir entender aquilo que a gente está vendo aqui, né? Perfeito. Muito bom, gente. Vamos ouvir, então, o nosso colega do Avançado. E que colega será esse? Meu mês em 90 segundos. Paz, galera. Quem fala é o Balotinho, eu sou da turma do Avançado. E esse mês, para mim, foi um mês um pouco delicado, tanto esse mês quanto o mês anterior, porque eu tive uma carga horária fora do Invisible College um pouco atípica, e acabou que eu mandei mensagem pro Pedro, pro Kaique, pro Douglas, e eu avisei, né, falei, olha, esse mês, talvez mês que vem, eu não vou conseguir acompanhar as leituras e nem entregar os artigos, né, porque vai ficar muito puxado pra mim. Aí eu expliquei a situação, e eles foram super tranquilos, falaram, olha, não esquente a cabeça não, vê também aí o seu lado profissional e tal, mas assim, não deixa de participar, né? Tanto que eu participei, mesmo sem fazer as leituras, eu acompanhei as aulas e participei da tutoria e bastante lá do grupo. E lá no grupo, o pessoal me ajudou com algumas questões que foram levantadas aí, e na tutoria também, mesmo nas minhas aulas que não estão ligadas ao Invisible College, o Dutch também acabou me ajudando, me dando algumas luzes ali também e tal. Então assim, foi bem bacana, porque na verdade não é só aquela questão de você ler e produzir os artigos e tal, é o pessoal se ajudando mesmo, e é também o próprio apoio também nas tutorias também, e assim, foi muito engrandecedor e foi uma bênção, graças a Deus. E esse mês já tô de volta na leitura aí para ver se eu entrego um artigo aí. Deus abençoe, galera. Muito legal, muito bom. Só pra gente finalizar aqui, conta então como que foi a questão da produção do artigo e da resenha de vocês. Deu tudo certo? A minha eu não consegui fazer esse mês, infelizmente. Estou aqui colocando culpado na minha testa de todo tamanho aqui. E vocês? Eu consegui fazer, mas eu achei esse livro do louvor, eu não sei se a Vanessa teve a mesma sensação. Eu não gostei muito da diagramação do livro, e eu também não gostei da tradução, e também, além disso, os 4 capítulos, por serem escritos por autores diferentes, cada um tem um estilo, né? Então foi um pouco desafiador nesse sentido. Eu consegui fazer, mas assim, não foi a resenha mais fácil de se fazer, não, justamente por isso. Não, agora que o Rafael colocou assim tão claro, eu entendi também o que eu estava sentindo, mas eu não tinha identificado assim com tanta clareza, Rafael. E foi o primeiro livro que eu li no Kindle, porque todos os livros eu li no papel. Então, assim, até para a gente elaborar a resenha, né, ir folheando e eu sublinho, faço aquelas marcações, né, para encontrar os aspectos principais, me ajudam a elaborar a resenha. Então, no Kindle eu fiquei um pouco perdida e eu achei a diagramação horrível. Mas aí eu fiquei na dúvida na minha cabeça era só uma questão do Kindle, mas pelo jeito o livro físico também, né, não ajudou muito.
Mas eu li os 2 livros desse mês e optei fazer a resenha por esse do Louvor. E eu também tive essas dificuldades. Eu consegui fazer o artigo também. Não fiquei feliz com o resultado, mas meu mês também estava corrido, que nem no Matheus. Foi o que deu. O Douglas que se vire. Qual foi o tema, Daniel? Qual foi o tema? O Douglas é um cara muito generoso. É um cara que, assim, eu quero ter a oportunidade de um dia ainda sentar, conhecer pessoalmente, bater um papo, porque ele... Ele é bondoso demais, viu? Somos 2. Mas qual foi o seu tema, Daniel? Então, eu tinha pensado em escrever nessa questão que eu achei que faltou no Hounsward, de falar mais claramente, com, digamos, mais militância, como disse o Pedro, sobre essa questão da fé, do coração do homem, como nós, a igreja, né? Tudo isso que a gente tem falado agora. Mas eu percebi que já tem muita coisa escrita sobre isso, e o próprio Pedro falou muito bem sobre isso, então quem seria eu para escrever algo? Então eu saí um pouco da parte de economia e eu escrevi sobre como a fé no progresso afetou, por exemplo, a decisão sobre aborto, né? E eu falei principalmente sobre a frase, né, meu corpo, minhas regras, e como isso tem muito a ver com a fé no progresso e como que isso, infelizmente, tem matado muitas crianças, né? Ponto muito importante mesmo. Gente, antes de partir com o encerramento, nós prometemos, no começo desse podcast, que falaremos algo para aquelas pessoas que estão em dúvida se vão se inscrever ou não para a tutoria no ano que vem, ou aquelas que já se inscreveram, estão aí ansiosamente aguardando a sua vez, seu 2021. Eu, particularmente, tem muita coisa para a gente falar, né? A verdade é essa. O Rafael, ou o Daniel, não lembro quem, que no começo falou que se você está em dúvida, não pense muito, só se inscreva aí e vai. Isso é uma verdade. Mas eu queria falar, assim, para quem se inscreveu ou está pensando em se inscrever e vai se inscrever logo, sim, até porque a vaga é limitada, então não fica marcando bobeira, sobre aproveitar essas promoções que você vai ter agora de preço de livro, viu, gente? Foi muito importante para mim, ano passado, eu ter aproveitado tanto o Black Friday como vai ter o tal do Prime Day aqui daqui a alguns dias, eu não sei se vai valer a pena ou não na Amazon. A Cultura Cristã, no passado, em dezembro, fez uma promoção com 60% de desconto nos livros, então eu já pude comprar os livros da Cultura Cristã do ano todo, e ali a gente entrega para Deus os boletos, mas já pegou o desconto. Então, assim, você que vai estudar, aproveite, porque às vezes ao longo do ano que vem, você vai precisar do livro e não vai encontrar ele naquele preço que você vai ter agora no final do ano. Então, a minha dica, aproveitando a economia desse mês, é para poupar o seu bolso, querido ouvinte. Tem uma dica do Pedro na live que eles fizeram sobre as tutorias que eu já fiz também. Criem uma lista de desejos lá na Amazon com os livros da tutoria. E lá na própria lista você vai conseguir, eles já dizem lá se o preço está aumentando, o preço está subindo, e você pode comparar para ver quanto que vale a pena, mas com certeza compre com antecedência, porque senão pode acontecer como aconteceu com alguns colegas, no livro chegar lá, sei lá, dia 10, dia 15 do mês, né? Eu, particularmente, se isso acontecesse comigo, já era meu mês, porque eu tenho uma leitura lenta, eu preciso ler desde o início e preciso ler todo dia, senão eu me perco. Eu também aproveitei essas promoções e já comprei antecipadamente todos os livros, isso ajudou bastante mesmo. Eu queria só incentivar a participar, seja qual for, né, o tema da tutoria, nós temos 3 opções, né, agora. Eu acho que vale muito a pena, porque eu creio que o ponto principal de desafio é o tempo, né? Todos nós temos pouco tempo, fazemos muitas coisas, várias demandas pesadas, como, né, o Rafael que está na graduação, tem várias pessoas que estão no mestrado, no doutorado, demandas de trabalho, demandas de família, demandas da própria igreja, mas eu acho que vale muito a pena você investir esse tempo, 1 ano, para um estudo aprofundado. E o
roteiro que o Pedro construiu, né, junto com a equipe do Invisible College, e todo esse suporte das tutorias, das conversas, ter colegas, né, ter essa rede, essa comunidade ao redor de pessoas conversando e estudando juntas com experiências tão diferentes, isso é muito enriquecedor. Se a gente for pensar assim, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, a gente nunca vai ter tempo.